De volta aqui, torcedor vascaíno, e quero falar com vocês sobre o risco de um 2025 catastrófico aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque, rapaziada, o que está acontecendo é que o início desse ano não está sendo diferente dos anos anteriores. O Vasco continua numa estagnação, né, no projeto do ano de 2025. O Vasco fez contratações mais uma vez, gente, mais uma vez contratações de mediana para baixo, com jogadores aí sem representatividade e relevância nenhuma no cenário do futebol brasileiro. Conseguiu aí, não por conta de fazer um trabalho, né, de buscar os jogadores, trouxeram aí ainda no ano passado o Felipe Coutinho, mas porque o Felipe Coutinho não tem mais mercado, né, na Europa, né? Por conta das suas lesões aí, que ele não consegue se recuperar 100%, então voltou para o Vasco. A torcida ficou feliz, mas o Felipe Coutinho não tem conseguido desempenhar. Todo mundo está vendo aí já o início do Campeonato Carioca, como que está sendo, certo? Contratou jogadores para a zaga, para o lugar do Michael e do Léo Pelé, que já mostraram aí que vai ser um fracasso, com falhas aí ridículas, né? Nas laterais, os mesmos jogadores dos anos anteriores, e da mesma forma também não estão conseguindo colocar o Vasco num patamar para conseguir enfrentar os clubes maiores aí, né? E a única coisa de boa ali que o Vasco conseguiu esse ano foi a recuperação dos seus volantes Jair e Paulinho, que no ano passado eram os melhores jogadores do Vasco, ficaram aí toda a metade do ano passado lesionados, voltaram, né? Conseguiram retornar, e a contratação do Tietê, que veio de graça, porque o Botafogo, não sei por que, dispensou o Tietê, né? Foi a melhor contratação do Vasco, foi o Tietê, né? Porque, pela misericórdia mesmo de Deus, o Tietê foi parar no Vasco. Porque se dependesse de orçamento, de dinheiro, de condição financeira ou de talento ali, da gestão do Vasco, de ir buscar um jogador do potencial de Tietê, né? Ali articulando, fazendo negociação contra o Botafogo, vocês podem ter certeza que se tivesse algum outro time disputando o Tietê com o Vasco, o Tietê não viria para o Vasco, certo? Eu acho que isso ali, acho que era meio que um destino mesmo. Então, graças a Deus, o Tietê veio para o Vasco, né? Então é o seguinte, a única contratação melhor que veio para o Vasco foi o Tietê. Dito isso, gente, nós não estamos vendo aí nenhuma articulação do Vasco para vir terminar de compor esse elenco para o restante do ano. Olha o sofrimento que o Vasco está tendo no Campeonato Carioca. Vocês imaginam esse time jogando esse futebol? É até redundante a gente estar falando, porque todo mundo que fala de Vasco já vem falando dessas coisas, dessa situação do Vasco há muitos anos. E todo início de ano tem várias promessas, e quando começa o ano é a mesma coisa. Um time que não contrata, um time que não se reforça, vários discursos, né? Vários discursos, mas nada de prático acontece. E o nosso presidente, Pedrinho, né, que ele vive num mundo de sonhos, né? E quando a coisa aperta, ele tenta transferir a responsabilidade. Quando fala da situação que o Vasco se encontra, da dificuldade do Vasco se reforçar no mercado, ele diz que a culpa é de várias gestões mal feitas no Vasco, porém, ele é filho de uma gestão que mais prejudicou o Vasco, que foi a gestão do Salgado, o Osório, do Estrada, que foi eles que escolheram a 777 para vender o Vasco. Uma empresa falida, uma empresa suja,
uma empresa devedora, né? Que não cumpre com os seus compromissos, né? Cheia de crimes nas costas. Então foi essa gestão, a gestão que colocou o Pedrinho como presidente do Vasco por medo, essa que é a realidade, por medo de entrar outro presidente que trouxesse ao conhecimento da torcida, da mídia e de todo quantos quiserem saber do conteúdo do contrato de venda do Vasco para a SAF, né? Então eles precisavam colocar alguém no Vasco que mantessem isso ali em segredo, e foi o Pedrinho que eles escolheram, porque eles se aproveitaram da admiração que a torcida do Vasco tem pelo Pedrinho, dele como jogador, né? E aí se aproveitaram disso para fazer do Pedrinho presidente do Vasco, e ali já estava tudo armado para que o Pedrinho não deixasse que as cláusulas desse contrato viessem ao conhecimento da torcida do Vasco. Então o torcedor do Vasco precisa entender que o Pedrinho é a continuidade de quem vendeu o Vasco para 777, que é o Salgado e o Osório, Duque Estrada e todos aqueles outros que estavam ali no Vasco, que continuam por trás do Pedrinho mandando, né? Porque o Pedrinho não faz nada no Vasco sem o consentimento daqueles que o colocou lá. Essa que é a realidade. E parece que a prática principal do Vasco, da gestão do Vasco, é não fazer contratações que possa elevar o patamar do time. É fazer com que o Vasco se transforme num Bragantino, por exemplo, que seja somente um criador, né, de jogadores da sua base para ser vendido para fora, para botar dinheiro no bolso desses caras. Porque eu fico vendo, o Vasco tem uma base forte. A base do Vasco, ela vence vários campeonatos aí de base. Por que não pegar esses jogadores e subir? Subir ali 2 zagueiros, subir ali 2 meia, subir um lateral, 2 lateral, para poder colocar ali. Já tem uma coisa de bom, que são jovens, que são velozes, que correm, que têm energia, não são cansados como os jogadores do Vasco. Fazia ali uma mistura entre esses jogadores mais experientes e essa galera, já que não tem dinheiro para contratar, bota a molecada para jogar. Mas parece que eles não querem, porque eles não querem fazer, não querem permitir que a torcida do Vasco conheça, né, os seus jogadores da base, para não criar aquela vinculação, para que eles não tenham dificuldade de vender o jogador, porque a torcida, ganhando aquele apego, vai querer que o jogador fique, que o garoto fique, certo? E eles querem vender, botar dinheiro no bolso. E tudo isso acaba ocorrendo em mais um fracasso. Então o risco do Vasco ter mais um fracasso no ano de 2025 é muito grande. Precisamos, a torcida do Vasco, do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, precisa estar em cima, cobrando essa gestão, porque tem que contratar mais 1 ou 2 zagueiros, tem que contratar mais 1 ou 2 meia, tem que contratar mais 1 ou 2 lateral e o atacante para ser ali reserva do Verratti. Não dá com esse time a gente disputar Campeonato Brasileiro e tentar fazer uma Copa Sul-Americana digna. Não vai rolar. Então, rapaziada, vamos ficar junto, vamos prestar atenção e vamos cobrar, porque só ficar aí enchendo estádio, enchendo o bolso desses caras de dinheiro e, poxa, e a gente não ter retorno esportivo do time que a gente torce, não é possível, né? A gente vai ficar sendo chacota até quanto, né? Até 2000 e para sempre? Não dá, rapaziada.